Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para comentar o segundo episódio da terceira temporada de Boku no Hero Academia, que finalmente engatou, começaram os acontecimentos de vez depois do primeiro episódio, que foi um pouco mais de recapitulação, da gente lembrar das individualidades de cada um, da gente lembrar onde e que ponto nós estávamos dessa história. Finalmente começamos e começamos muito bem. Lembrando que eu vou comentar o que rolou no episódio, não vou dar spoilers, não vou fazer teorias e coisas incríveis que talvez possam estragar a sua experiência. Lembrando aí, pra quem me pergunta onde que eu assisto aos animes que eu tô sempre comentando aqui, eu estou assistindo Boku no Hero Academia nessa temporada e também reassisti as outras duas primeiras pelo serviço de stream Crunchyroll, que o link tá aqui na descrição, caso você queira acessar e conhecer. E eles têm mais de 500 animes no catálogo, tem muita coisa legal, inclusive estão passando muita coisa dessa temporada. Eles têm vários títulos que passam em simulcast, quer dizer, que passam logo após a estreia oficial no Japão, ou seja, você acessa super rápido com legendas em português, um catálogo incrível, completíssimo, então clica aí pra conhecer. Lembrando que é importante que você já curta o vídeo, comente, porque isso faz com que o YouTube reconheça que vocês gostam do canal, portanto eles vão enviar mais notificações pra você e considerar o canal cada vez mais relevante para todo o YouTube. Então esse segundo episódio já abriu ali com Liga dos Vilões, ou União dos Vilões, dependendo de qual tradução você estiver vendo, se articulando. A gente vê que o Shigaraki fez uma encomenda com o Jiran ali, o vilão que serve ali como intermediador, e parece que ele conseguiu ali alguma encomenda inesperada, meio inusitada, de última hora, que o Shigaraki fez. O que será que é isso? Nós não descobrimos nesse episódio, mas claramente eles estão se articulando para um plano aí muito terrível em relação aos inimigos deles, os heróis. Enquanto isso, a galera ali da 1A, da 1B, os alunos da UA do primeiro período estão se preparando para irem nas suas férias de verão no acampamento, em que eles vão realizar algum treinamento muito importante, e a gente vê que eles estão todos muito ansiosos. O Midoriya tá super ansioso e a Uraraka chega super empolgada para conversar com ele, e ele fica claramente com muita vergonha porque ela tá muito perto, até que ela se lembra também quando a Yoma falou com ela que, você gosta do Deku, né? E de repente ela fica super envergonhada e sai correndo também. A gente teve várias doses de humor bem interessantes nesse episódio, e o que eu acho interessante de Boku no Hero é isso: a gente abre com um momento de tensão, falando dos vilões, falando que eles estão em um momento de instabilidade, em que há figuras que querem proporcionar o caos e a destruição total, mas de repente a gente corta para os alunos que estão indo treinar por causa dessa situação também, muito por causa disso. A gente vai conversar mais pra frente quando for comentar o episódio, mas aí balanceado com muita comédia, muita diversão e muitos momentos ali legais de assistir, mais leves. Um A e um B estão indo para o acampamento em ônibus separados. O Eraserhead tá com a turma dele, a 1A, quando de repente no meio do caminho eles param o ônibus no meio do nada na estrada. A floresta tá ali do lado, mas bem, eles não chegaram no acampamento ainda, claramente. Ficam todos se perguntando por que a gente parou aqui. Aí de repente tem um carro que para ali do lado, saem duas mulheres, duas heroínas que fazem parte de um grupo chamado Wild Wild Pussycats, que a gente não conhecia até então. Mandalay e Pixie Bob então são parte da Wild Wild Pussycats, e eles vão treinar justamente em parte do terreno delas ali na floresta, e elas vão ajudar neste treinamento também. Então, elas e mais gente também a gente vai ver mais pra frente. Só que os alunos continuaram confusos, e a gente também, eles pararam ali, foi uma apresentação, mas vamos voltar pro ônibus, né? Vamos seguir, daqui a pouco tá na hora do almoço, daqui umas horas, vamos indo. Não, o treinamento já começaria naquela hora, e essa era só uma demonstraçãozinha do que ia começar a acontecer, e na mesma hora a Pixie Bob usa o poder dela ali, que é controlar a terra, pra mandar todo mundo lá pra baixo, todo mundo pra ficar na beira da floresta e atravessem sozinhos. E vocês têm 3 horas para fazer esse percurso e chegar no acampamento. Podem usar as individualidades de vocês. Se vocês não chegarem em 3 horas, quer dizer então que vocês vão ficar sem almoço. Se virem. Enquanto isso, a gente tem ali com o Mineta, que vai proporcionar alguns momentos bem icônicos nesse episódio, porque ele tá com muita vontade de fazer xixi e não tem onde ele fazer quando eles estão entrando na floresta. Então, tendo que enfrentar esse caminho, ele dá de cara com um monstro de terra feito pela Pixie Bob para que eles começassem a poder enfrentá-lo. Mas o pessoal da 1A começou com uma interação muito legal da gente ver, porque eles começaram a acabar com esses monstros de terra, esses monstros que a Pixie Bob estava ali criando para eles como obstáculos até o caminho final deles no acampamento. Então a gente teve mais uma lembrança prática, uma demonstração de fato de como eles utilizam as individualidades, qual é a individualidade de cada um, e foi muito interessante ver eles realmente interagindo. Ida, Midoriya, Todoroki, Bakugou, todos eles lutando juntos para derrubar um inimigo comum, mesmo que fosse um treinamento, mesmo que fosse para chegar mais rápido para poder almoçar. E essas 3 horas que eles dão, depois a gente descobre que claramente eles não esperavam que os alunos conseguissem atravessar nesse tempo, que era um desafio inclusive que até mesmo o Eraserhead comenta depois
depois com as garotas da Wild Wild Pussycats, que é algo que normalmente, no ano em que eles estão, no começo da UA, eles não fariam esse tipo de treinamento, esse tipo de desafio, mas no contexto em que eles estão, com vilões se mexendo, com a Liga dos Vilões ascendendo demais, com tudo que eles já passaram e presenciaram, então eles precisam se preparar de uma forma inesperada, sim, precisam conseguir licenças provisórias, sim, de heróis. Eles não conseguem, de fato, completar em 3 horas. Quando eles chegam, passou muito da hora do almoço, já tá anoitecendo e todos exaustos, acabados, embora eles tenham sim impressionado bastante a Pixie Bob, impressionado bastante pela capacidade que eles tiveram de enfrentar tudo que eles enfrentaram ao longo do caminho. Ela dá como destaque o quarteto ali, Todoroki, Bakugou, Midoriya e Ida, e é legal a gente notar uma figurinha ali que tá perto das garotas da Wild Wild Pussycats, que é um garoto pequenininho. Desde o início ele demonstra ter raiva desses aprendizes de herói, a gente vai entender nesse episódio por quê. E uma grande demonstração dessa raiva que ele tem é que quando eles chegam, o Deku pergunta pra elas, né, quem que é aquele garoto ali, ele tá curioso. Aí a Mandalay fala, ele é filho da minha prima e tal, e quando o Deku vai se apresentar pra ele, ele leva um soco direto ali, bem no saco dele mesmo. E o Ida sai correndo pra poder o amparar e tal, mas assim, a apresentação não rolou não. O garoto não quer ser apresentado e isso é porque a gente descobre depois que ele tem um passado triste. E é interessante a gente analisar mais profundamente esse passado dele, porque é uma discussão muito legal que esse episódio trouxe que eu quero trazer pra esse vídeo também, embora muita gente talvez não tenha percebido. Então, daqui a pouco eu falo. Tem outra cena que tem um momento muito interessante, que inclusive tem um a mais ali, um plus que não existe no mangá, que é quando eles estão nas águas termais ali da floresta, divididos, porque meninos estão de um lado e após um muro de madeira ali estão as meninas, todo mundo ali seminu ou nu e tal, e Mineta fica como sempre enlouquecido. Apenas uma parede finíssima o separa dessas garotas que ele quer tanto ver nuas, e ele usa ali as bolotas dele, as grapefruits, para poder escalar, para poder chegar então mais rápido, mais que o Ida fale, não faça isso, você não pode fazer. Ele vai subindo correndo e quando ele chega lá em cima, quem tá é o garotinho que o empurra. E quando ele empurra, ele cai. E quem tá ali embaixo, que tava ali porque tava tentando o impedir de subir? O Ida, que eu acho que deve ter se arrependido profundamente de estar ali embaixo, porque o Mineta cai com a bunda bem na cara dele, assim. E a gente sabe, obviamente, que bunda e partes ali da frente esfregaram no rosto do Ida, que deve ter ficado marcado profundamente com essa sensação. Só que o garotinho Touko acaba caindo também, porque quando ele se vira pro lado das meninas, elas estão ali agradecendo ele, né, totalmente expostas, e ele acaba desmaiando, e quem o salva é o Deku, que sai correndo e consegue o amparar. E quando ele leva pra dentro, é aí que a gente descobre então a história dele. Porque que curioso que um garoto dessa idade, que geralmente nessa idade sonha em ser heróis, querem ser um herói, se inspiram em tantas figuras, que curioso, que coisa estranha que ele tenha justamente o contrário, que ele tenha raiva dos heróis. Como é que isso é possível? Isso deixa ele totalmente intrigado. E aí a Mandalay explica pra ele que ele perdeu os pais, que ambos os pais dele, pai e mãe, eram heróis e trabalhavam com isso. E os dois morreram sendo heróis. Ou seja, dá a entender que eles morreram em uma missão. E olha como é conflituoso. Pra ele, que tinha os pais, que eram o centro da vida dele, foi uma situação horrorosa. Mas pra quem viu de fora, eles morreram da melhor forma possível para um herói. Morreram em ação. Morreram sendo heróis. Morreram numa situação que poderia dar orgulho pra eles e pra todo mundo em volta. E enquanto uma sociedade vai os vangloriar por terem morrido dessa maneira, um garotinho sofre profundamente porque ele perdeu os pais sendo heróis para outras pessoas. E ele se prejudicou. Ele saiu mal nessa história. Ele tem que viver agora com a tia, mas na verdade prima de segundo grau dele, trabalha num grupo de heróis também, num contexto que ele não gostaria de fazer parte, ele tá ali de mãos abanando, e por isso que ele demonstra toda essa raiva por heróis. E é interessante a gente pensar que nesse momento o Midoriya lembra então do Shigaraki, que tem raiva de heróis, que tem raiva do All Might por outro contexto. Então, nessa situação, é legal a gente discutir, a gente pensar, aproveitando essa linha de pensamento que o próprio Deku acaba levantando nesse momento, que nem todo mundo, não necessariamente todos, vão vangloriar heróis, vão querer se inspirar em heróis, vão querer ser heróis. E não necessariamente alguém não vai curtir heróis por razões vilanescas, como acontece com o Shigaraki. O pensamento sobre heróis, vilões, nunca vai ser linear. E a gente já teve uma grande amostra disso mesmo com o Stain, com o assassino de vilões da outra temporada, que matava heróis por razões historicamente nobres. Matava heróis porque ele elevava ao máximo heróis verdadeiros. Então as coisas não são preto no branco. Essas discussões por baixo dos panos que são legais aí em Boku no Hero. Porque ao mesmo tempo que parece um anime bem alegrinho, de herói,
heróis, baseado ali em HQs, misturado com shonen de mangá. Na verdade, não é só isso. Ele traz sim isso, ele traz todos os clichês, mas eu sempre falo isso, Boku no Hero trabalha muito bem os clichês pra ele ter uma excelência no que faz, sempre tendo sim mensagens por baixo, que é só a gente prestar atenção que vai perceber. No outro dia, no final do episódio, a gente descobre, então, bem cedo eles acordam pro treinamento começar, e o professor Aizawa já fala pra eles que o treinamento vai ser muito difícil, que eles vão querer morrer e que ele espera ali que eles não morram no final disso tudo. E aí ele faz um teste, lembrando ali o primeiro teste que eles fizeram na UA, e o Bakugou é ali a demonstração, que ele vai fazer novamente um arremesso que ele já fez no primeiro teste dele assim que ele entrou na UA, e ele fala, olha, você fez tanto, então todo mundo fala, ah, agora depois de 3 meses, já passou por um monte de coisa, já passou por situações várias que a gente lidou, com certeza ele vai bater aí 1 quilômetro, vai fazer muita coisa, vai ser muito mais distância do que ele já fez. E quando ele joga cheio de si, de repente ele percebe que ele mal evoluiu. E é aí que a gente tem uma informação muito importante e interessante do professor Aizawa, do Eraserhead, que assim, vocês lidaram com várias coisas atípicas sim, e com certeza vocês desenvolveram muito bem intelecto, capacidades ali de estratégias na luta, até mesmo uma certa resistência a mais, um pouco a mais, mas as individualidades de vocês não evoluíram quase nada. E é justamente isso que o acampamento então traria, um grande reforço e evolução das individualidades deles, que é o que vai de fato realmente fazer com que eles consigam lutar ainda mais. O resto é importante? É, mas eles precisam desenvolver muito bem isso também, então bem legal. E enquanto isso, na cena pós-encerramento, a gente vê ali os novos membros da Liga dos Vilões, que estão dentro de um galpão, não sabemos bem exatamente onde que é. Dá pra imaginar que é ali perto de onde eles estão, talvez, por causa de toda essa articulação e mesmo montagem do episódio, mais informação mesmo a gente não teve. Certo é que essa tal encomenda do começo do episódio do Shigaraki chegou ali para eles. E o que vai ser? E quando eles vão entrar em ação? Quando que a coisa vai começar a pegar de vez? Porque a gente já viu isso em trailer, já viu isso na abertura, já estamos esperando muita ação para começar, eu acho que deve começar logo mais. Bem, ficamos aqui apreensivos e cada vez mais ansiosos. E de novo, olha esse balanço que bom. A gente começa ali com uma carga mais pesada mostrando os vilões, a gente tem uma parte mais divertida, um certo drama ali no meio com o garotinho, com um touca, mensagens ali subliminares ou às vezes um pouco mais explícitas, e no final a gente volta para mostrar, olha, o ambiente pode estar divertido aqui, mas a gente tá no meio de uma tensão o tempo todo. E o preview do próximo episódio já mostra ali que a gente vai ter eles treinando muito. Gostei muito desse segundo episódio, como eu falei, eu acho que o balanço da história mostra que eles sabem o que eles estão fazendo, uma boa adaptação, com boas inserções, com um bom ritmo, trilha sonora e conseguindo dosar todas as emoções e tipos de tramas e qualidades que fazem com que Boku no Hero seja o sucesso que é. Se você gostou desse vídeo, já curte aí, me fala se você quer que eu continue comentando episódios, já deixa a sua inscrição também se você ainda não for inscrito e deixe seu comentário, quero saber o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram, o que vocês estão esperando para o próximo episódio e para a terceira temporada de Boku no Hero Academia. Então a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!